Olá, nós somos do canal Saber Marcenaria, eu sou o Fábio. Meu nome é Rildo e o tema de hoje, Fábio, é um produto amplamente utilizado aí no segmento moveleiro, são os pistões a gás, né? Usado desde móveis feitos por marceneiro até os móveis seriados aí. Só que antes da gente continuar no vídeo, né, Fábio? Dá o like, se inscreva no canal aí, faça os comentários, compartilhe com seus amigos aí e dá força pro canal. É isso aí. Então, Rildo, eu também queria falar, a gente vai falar de pistão, tem umas dicas importantes, mas nesse vídeo também tem uma dica bônus muito importante, muito legal, que vai ajudar bastante o marceneiro no final do vídeo. Então não deixe de assistir o vídeo até o final, porque chegando lá você vai receber até um presente para você, para melhorar o seu dia a dia aí na sua marcenaria. Vale muito a pena, assiste até o final. Beleza, vamos lá. Vamos pro vídeo? Agora, pessoal, a gente pegou no mercado aí esses dois pistões chamados pistões a gás. Pistão a gás normal, pistão a gás inverso. Esse caso aqui, ó, veio até escrito inverso, tá? Mas não são todos os pistões que vem escrito inverso, não. Como é que eu faço para identificar, pessoal, quando o pistão é inverso e quando o pistão é o pistão normal com abertura superior? O pistão com abertura superior, ele é a gás, okay? É injetado um gás aqui e o êmbolo fica sempre para cima. O pistão inverso, ele é a óleo, ok? Então, Fábio, deixa eu tentar abrir aqui, ó. Tá? Quem mexer vai sentir, dá para ouvir o barulho do óleo. Okay? E o pistão normal, como ele é a gás, quando eu fechar ele vai comprimir o gás aqui. Eu sou meio fraco. Quando eu soltar, ele vai voltar para a posição inicial. Essa dica é importante, né, Rildo? Porque às vezes a pessoa pega um inverso, ou o balconista entrega para ele, ou ele pega um inverso que está na marcenaria dele lá e ele acha que está quebrado, e não está, né? É isso aí. Eu já atendi reclamação de cliente dizendo que o pistão estava com defeito e quando eu cheguei ele adquiriu o pistão. O próprio balconista da loja vendeu errado para ele, sem saber. Porque, de novo, né, esse aqui está bem identificado, mas tem outras marcas que não identificam. Ok? Bom, Fábio, eu queria falar, a gente pegou o pistão de 60 newtons, ok? Você vai ter pistão de 40 até 180 newtons. O que é isso, pessoal? Newton é uma medida de força, ok? Isso aqui, você vai pegar um pistão de 60 newtons, equivale a mais ou menos 6 quilos, tá? Dá para você dividir por 10 aí, 120, 12 quilos. Isso não é a capacidade de carga do pistão, isso não está relacionado com o peso da porta, ok? Isso é a pressão que é dada do gás no pistão normal e a quantidade de óleo que é colocada no pistão inverso. Toma cuidado, né? No finalzinho, o Fábio falou que a gente tem uma dica bônus e a dica bônus vai tratar exatamente disso, como definir o pistão, qual a força do pistão em função do peso da porta. Lembrando que a gente falou no vídeo anterior, Fábio, de como calcular o peso de uma porta, ok? Correto. Muito bem. Queria mostrar também agora no caso que esse fabricante, ele tem um tipo de fixação, não sei se eu vou abrir aqui, Fábio, ó. Ficou tranquilo? Sim. Você vai ter o suporte, tá? Normalmente esse redondinho aqui, ele vai na lateral interna do armário. E esse aqui, ele vai na porta do armário, ok? Como que ele encaixa, pessoal? Desse fabricante aqui, ó, vou virar aqui, Fábio. Você tira a tampinha. Ele encaixa. E aí você insere de novo fixador e aí ele fica preso lá. Precisou desmontar a porta por algum motivo. Aqui. E aí ele desmonta. Deu algum problema no pistão, a montagem e desmontagem é bem simples.
É um pouco diferente daquele que é com araminho. O araminho é só você tirar o araminho e instalar essa bolinha dentro. Isso aí. Mas praticidade de um, praticidade de outro, é só uma questão de modelo mesmo. É isso aí, só muda a cabeça de fixação aqui. O restante dos componentes é bem parecido um com o outro. Perfeito. Beleza? Acho que é isso, Fábio. E agora a gente vai partir para a prática, né? Vamos mostrar a instalação de um pistão normal, né? Força na abertura superior, e um pistão inverso, abertura inferior. Então vamos para a montagem. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui, ó, dizer que boa parte dos móveis, principalmente desse tamanho aqui, essa porta tem 53 de largura, com toda certeza você vai encontrar isso aqui na casa do cliente com um pistão só. É o ideal colocar um pistão só? Acho que não, Hildo. Não é, justamente porque quando você executar a força de fechamento aqui, ó, da porta, você vai ter uma resistência maior se o pistão estiver nesse canto, por exemplo. Então, a resistência dessa dobradiça aqui vai ser maior, então ela vai sofrer um esforço maior ali e, consequentemente, essa dobradiça vai acabar diminuindo o tempo de vida dela com relação à outra. É por isso que você tem muito problema em portas do lado que está o pistão, a dobradiça costuma se soltar, espanar os parafusos, justamente porque não é aplicado os dois pistões. Desalinha a porta, né? Desalinha, com alguma frequência. Assim fica perfeito. Perfeito. E se for o caso de tiver muito pesado, né, Hildo? Aí troca o pistão por um mais leve, né? Exato. Aqui a gente acabou pegando pistão de 60 newtons, mas o ideal aqui eram dois pistões de 40 newtons, ficaria melhor. Tá um pouco forte aqui demais. Perfeito. Show? Bora. Bom, pessoal, a dica bônus que a gente falou no vídeo, a gente queria apresentar essa tabela que vai dar uma ideia para você em função da altura da porta, que o pistão é calculado com uma porta de até 600 milímetros de altura, versus a largura. Então, quanto tem a tua porta de altura de 30 até 60, vezes a tua largura, você vai calcular o peso, como a gente até explicou no vídeo anterior. Aí você vai ter uma ideia de peso aqui, ó, okay? Em função da altura e da sua largura específica. Então, por exemplo, sua porta de 30 pesa 2,40 kg, em função da espessura e em função da largura, você pode usar um pistão de 80, ok? Só para exemplificar. Então, essa tabela aqui é um norte para você saber a força do pistão e o peso da tua porta, qual pistão você usa. Se a tua porta pesar mais do que o peso indicado nessa tabela, você usa dois pistões e aí cada peso é multiplicado por 2. Ok? É isso aí, Fábio. Essa é a dica bônus, é um norte para você saber dimensionar qual pistão você usa em função da porta que você está instalando. É bom entender também, Hildo, que assim,
a altura da porta ela não pode ser muito maior do que a largura, porque senão o pistão também não vai funcionar direito, vai criar o efeito alavanca, né? É a mesma coisa de dobradiça, né? Por isso que é isso, o pistão foi projetado para porta de até 60. Então, e aí por isso que às vezes o colega instala uma porta muito alta, né? E o pistão não funciona direito, apesar da porta ser leve, mas ele não funciona direito em função Da alavanca. da alavanca que cria, né? Tá certo? Espero que tenham gostado. Obrigado. Então, pessoal, o que a gente tinha para mostrar para vocês é exatamente isso. O pistão a gás, ele traz muitas inseguranças, tá? Ele traz muitos problemas no dia a dia. Acredite que com essas dicas que nós passamos para vocês, boa parte desses problemas que vocês têm tenha sido resolvido. Eu acho que sim, acho que a gente deixou claro aí, né? De novo, apesar de ser um produto amplamente utilizado, né? Ele sempre tinha essas duvidazinhas que a gente esclareceu durante o vídeo. Perfeito. Agradeço mais uma vez, se inscreva no canal, dê o like, acione o sininho lá, compartilhe com seus amigos e muito obrigado por assistir. Até o próximo, obrigado. Até o próximo, valeu.